Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais e morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje cá estamos com Jefferson, o tímido. Olá, amigos, saudações. Temos aqui Angélica, Olhos de Safira. Muito bom estar de volta e que seja o estudo a nossa alavanca de progresso. E Alessandra. Olá, o Deus que habita em mim, com certeza, é o mesmo Deus que habita em vocês. Vocês não sabem da maior, sabe? Essa mocinha aqui, que tá aqui, que é minha filha, ela tem 4 filhos, sabe? O mais velho é o marido dela, que é um moleque. Ele é um arteiro total. Só que tem um detalhe, é um artista maravilhoso em matéria de desenho e artes gráficas. Não é não? É isso aí. Pedrão é um doce de criatura. Vocês não sabem, viu? Eu tenho uma honra enorme de estar com esse povo aqui na rádio, por causa do seguinte, olha, eu tenho conhecido corações maravilhosos, brilhantes e com uma capacidade de amar enorme. É muito bom conviver com vocês. Se eu não evoluir dessa vez, eu acho que vou chegar lá no mundo espiritual. O meu anjo da guarda vai dizer assim, olha aqui para você, vai ter uma fila de gente com porrete na mão para me dar uma surra. Pode crer, e não vai ser uma surra espiritual, vai ser uma surra, digamos assim, em cima do perispírito mesmo, viu? Pode crer. Então, vamos estudar hoje as perguntas 75 e 75A do Livro dos Espíritos, lembrando aos nossos irmãos que estamos utilizando a tradução de Evandro Noleto Bezerra, que nós consideramos a mais fácil para o nosso trabalho aqui dentro da rádio. Não quer dizer que o trabalho de Guilherme Ribeiro não tenha valor, tá? Muito pelo contrário. É talvez a tradução mais exata que existe do Livro dos Espíritos e de toda a codificação. Bem, a pergunta 75, vamos começar as respostas com a Alessandra. É correto dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não, dizem os espíritos. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se engana. Gente, maravilhosa essa resposta, que confirma, né, o que nós estávamos comentando nos outros programas, né, a importância de valorizar essas outras formas de inteligências que nos decorrem, que aparecem para a gente, diferentes da razão, certo? Eu, como amante das literaturas, dos mitos de vários povos, eu percebo muito saber
nessas culturas e que vem numa linguagem completamente simbólica, emocional, dialogando com sentimentos e muito semelhantes entre si, culturas tão distintas, né? Como estudou lá o Jung no inconsciente coletivo, culturas tão distintas, mas que dialogam porque falam de uma coisa em comum, que é o sentimento humano, a crença no divino, em um Deus. Está lá também no Livro dos Espíritos, né? Essa lei, né, que coloca em todos os povos essa certeza de algo maior. Então, isso você encontra na literatura fartamente, nos mitos, e a razão não explica. A razão não explica, mas está presente nesse tipo de saber que toca fundo nos nossos corações, nas nossas emoções, que são as narrativas, né, de vários povos. Jefferson. É muito interessante aqui essa resposta que os espíritos trouxeram, que ele fala que o instinto ele não desaparece com o desenvolvimento da inteligência. Ele está sempre presente e muitas vezes é mais seguro do que a razão. Nesse aspecto, a gente vê que o instinto, como os automatismos que Deus dotou a criação, né, ele foi o aprendizado. aprendizado. O aprendizado foi incorporado, é um aprendizado adquirido. E aí ele fortalece uma ação, uma escolha, uma coisa, sem necessariamente ter essa razão embutida, um raciocínio, uma manipulação. Ele é natural, ele é espontâneo, ele é resultado do aprendizado. E que já vem de longas datas, né? De várias experiências. Esse automatismo, ele não vai ficar submetido às escolhas nossas. Então, ele vai funcionar muito bem de acordo com as leis de Deus. Então, exatamente. O que a gente consegue manipular com a nossa razão, com as nossas escolhas, o instinto, ele é muito preciso, né? Ele vai nos guiar e vai nos orientar naquele momento. É o estalar de dedos que o instinto funciona, né? Nos preservando, fazendo com que todos os seres da criação dotados do instinto consigam funcionar, interagir com a natureza, né? Se preservando e seguindo sua existência. O que muitas vezes a razão vai interferindo no processo, né? E vai nos jogando em situações bem críticas e delicadas, né? Nos coloca à prova, né? O grande fato é que o instinto, ele nos leva ao condicionamento pela razão. Exemplo, eu dei o exemplo na semana passada falando a respeito de como aprender a dirigir um veículo. Mas em qualquer atividade humana existe algo do instintivo. Exemplo, quando um professor se aproxima de uma turma para falar, ele, em um olhar, ele identifica o aluno que é mais agressivo, aquele que é mais arteiro, aquele que tem menos interesse de aprender, sabe Deus por que motivo, que talvez ele tenha necessidade de dar uma atenção maior. No caso, por exemplo, de um profissional como a Angélica, que é fonoaudióloga, ela está percebendo, por exemplo, o nosso modo de falar. Observando instintivamente, porque o treinamento dela como profissional nos levou a isso. O administrador, como é o Jefferson, ele tem a capacidade de chegar dentro de um ambiente de trabalho e perceber quais são as pulsões de diversos indivíduos que estejam trabalhando no mesmo escritório.
ou dentro de uma área operacional, perceber quem são os indivíduos que estão dentro de um padrão de condicionamento com melhor produtividade e quais são aqueles que estão ali maquinalmente fazendo o trabalho e que correm, inclusive, muito mais risco, inclusive. Quando você faz a coisa de maneira muito maquinal, sem prestar atenção, você corre o risco de sofrer um acidente mais frequentemente. Ah, mas onde é que entra a questão do instinto? Quem presta atenção, o instinto está aceso, a 1000. A grande questão é essa. O instinto está aceso. Quando você olha para a turma e percebe que tem aquele aluno mais indisciplinado, Alessandra. Pois é, era exatamente sobre a sala de aula que eu ia trazer também. Porque existe um planejamento, né? Existe a racionalidade do conteúdo que tem que ser trabalhado naquela série, naquele dia. Mas existe esse acesso a essa outra inteligência instintiva que eu conecto muito a Deus, né? Que é o olho no olho, que é sentir o momento daquele estudante especificamente, que é o toque, né? É um elogio no final da aula. Poxa, seu cabelo hoje está bonito. Sabe? Coisas que podem ganhar muito mais e fazer desabrochar inteligências do que insistir num conteúdo e seguir à frente, desprezando aquelas potencialidades que estão ali do seu lado. Então, usar do instinto nesse momento, que é uma conexão também com Deus, né? Com esse Deus, essa centelha divina está ali na sua frente, por pior que seja o comportamento aparente. Né? Você vê que, na verdade, essa conexão que nós fazemos uns com os outros deriva fundamentalmente de que nós temos que ter um movimento centrífugo. Nós temos que sair de nós em direção ao outro. O instinto nos leva a isto, tá? Agora, é lógico. Ah, mas será que em todas as ocasiões eu vou poder utilizar esse instinto de me abrir totalmente para todo mundo? Não. Você tem que instintivamente perceber o meio, perceber o ambiente para, através da razão, condicionar o teu comportamento de tal maneira em que você se conduza de uma maneira adequada para cada pessoa, transmitindo para cada pessoa aquilo que você tem de melhor. É interessante, por exemplo, quando nós assistimos grandes oradores como José Raul Teixeira, Divaldo Pereira Franco, Ana Jaeci Guimarães, por exemplo, nós observamos que eles falam para grandes plateias, mas é interessante que eles falam para o coração de cada um. Já perceberam isso? Exatamente. E aí eu levanto novamente o poder das narrativas. Se observarmos esses grandes, né, oradores, eles estão sempre com uma historinha, né, de pano de fundo, eles estão sempre com algo que cative a empatia. Eu posso ficar horas falando de um tema em sala de aula de forma teórica, não vai cativar tanto como ler um texto literário, né? Um texto que tenha o lúdico, a metáfora, o simbólico, porque vai relembrar esses tempos nossos primitivos, de outras vidas, a nossa história enquanto ser humano. Então, vamos um pouquinho adiante agora. Assim temos a nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, formulando para Angélica, meus olhos de safira, aquela que percebe o meu jeito de falar. Ai, virei perseguidora agora. Perseguidora nada, orientadora. O pessoal não vai nem mais querer falar perto de mim. Não, eu quero mais é falar perto de você para você fazer diagnóstico. Ah, sei. Ora. Não é?
O bom é que o público está conhecendo os nossos bastidores, mesmo sem estar presente nos nossos. Gente, eu sou geriatra, eu lido com gente surda. Eu tenho que expandir as palavras para que as pessoas possam me ouvir. E eu tô na área da geriatria também. Então... Exatamente, já está me ensinando a falar com meus pacientes. Por aí. Então, por aí. Pergunta 75A. Por que a razão nem sempre é um guia infalível? Muito bem. Por que será, né? Vamos ver. Os espíritos dizem o seguinte: seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita por serem quase sempre espontâneas as suas manifestações, ao passo que a inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Então aqui, a razão falir, ela está inerente ao nosso poder de escolha. E se nós fôssemos uns experts em escolher, fazer boas escolhas, nosso mundinho não seria o mundinho que nós vivemos hoje, né? Porque, obviamente, as nossas escolhas seriam bem melhores. Contudo, existe aí a ação sobre o nosso livre-arbítrio, né? Do nosso orgulho, da nossa vontade, né? Do nosso egoísmo, das nossas paixões, que interferem por demais nas decisões, nas nossas escolhas, na forma como a gente vai conduzir. Como eu havia dito já em programas anteriores, a inteligência, ela é a forma como nós lidamos com o meio. O instinto é exatamente a mesma coisa, só que aprendido, ou seja, ele é basal, ele é já consolidado, entende? Então é um aprendizado adquirido, dado como correto, consolidado, porque ele está em comunhão com as leis divinas. E ele é como se fosse uma intuição, como se fosse um direcionamento do plano superior. Então, as atitudes deles, as reações, atitudes, né, o resultado da ação deles é muito mais coerente e muito mais assertivo. Já quando a gente começa a usar a nossa inteligência, a gente usa da nossa experiência, mas existe a carga, né, da nossa vaidade, do puxar para o predomínio da nossa, como é que se diz, o que eu quero fazer, nosso autoritarismo, e isso às vezes não dá um resultado coerente, não corresponde às nossas expectativas, e daí ser falho, né? Então a nossa inteligência, ela às vezes é muito utilizada para o malefício. Então a gente articula, a gente gasta energia cerebral para construir, desculpe o termo, mas porcarias. Destruir. A gente usa a nossa inteligência para destruir. E o que a gente está aqui para aprender? Aprender a evoluir, a construir, a edificar. E a gente está ainda na fase da destruição. E o que nós vamos levar depois do final da vida física para o mundo espiritual? Qual Vai ser o alguma aprendizado? coisa material? Não, pois é. Aí tem um detalhe. Como é que esse instinto ficou consolidado em nós? Através da experiência. Mas experiência alinhada às leis
divinas. Ou seja, se nós pararmos bem aí, nós chegamos à conclusão de que o instinto, ele sempre existe, deve ser educado e condicionado, ou existe também uma espécie de retroalimentação. Ou seja, se você disciplina a tua razão, você aprimora o seu instinto. E, logicamente, o condicionamento desse instinto vai te trazer alguma coisa de benéfico. Eu estava pensando aqui em alguma coisa ligada à minha profissão. Existe uma atividade chamada ATLS, que é um treinamento de preservação da vida em caso de trauma. Tá? E você tem uma série de normas que você tem que seguir, porque a experiência provou que aquilo ali é o que é o correto, é um protocolo de ações para você manter viva uma pessoa que sofreu um acidente de automóvel, que sofreu um acidente de moto, que tomou um tiro, tomou uma facada, ou sofreu uma grande queda e caiu num lugar e se quebrou todo. Então, existe todo um processo de trabalho que deve ser seguido. As normas A, B, C, D. Tá? A com relação à via aérea, B com relação à via respiratória, C com relação à lesão cervical. Tanto é que, atualmente, quando se vê um indivíduo acidentado, a primeira coisa que se faz é imobilizar o pescoço, para evitar que ele tenha tido, por exemplo, uma fratura de vértebra cervical e que possa torná-lo tetraplégico, possa matá-lo, inclusive, de parada respiratória. Então, mas isso daí você aprende e tem que condicionar. Porque você tem que ter rapidez. Num trauma, a vida está sob risco. Então você não pode ficar pensando muito. Você tem que papum, 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 papum. Não dá para você ficar raciocinando muito. Então aquilo ali é condicionado. Da mesma maneira, nós temos que condicionar o nosso raciocínio. Vejam bem, os espíritos dizem aqui que se o instinto não estivesse comprometido pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Vejam bem. A inteligência. É uma coisa, nós temos que abolir o orgulho, abolir o egoísmo. Eu me lembro de uma pessoa, dirigente, Narcide Castro e Souza, dirigente espírita, que ela dizia o seguinte, para todo mundo dentro da reunião que ela dirigia: hoje vamos treinar a paciência. Hoje vamos treinar falar a verdade. E indo desta maneira. Mas Narcisa está entre nós, tá? Está com uma idade bastante avançada, mas continua ativa. Grande beijo, Narcisa. Então, vejamos. Ela, eu me lembro muito bem isso, esse treinamento. Ou seja, virtude se treina. Vem da razão e vai para o instintivo. Você falou a respeito de aprender a tornar-se mãe, Alessandra. Isso daí, exatamente aquela construção que vem de onde? Do instinto primal de proteção da cria. Que todo mundo tem, tanto homens quanto mulheres. Quando os homens se maternizarem, eles vão aprender a ser mais homens e menos reprodutores. Exemplo típico, o Pedro, teu marido. Ele é um homem. Salve, salve Pedro. Então é isso. Vamos refletir a respeito disso, porque virtude nós temos que trazer da razão para o instinto e nos condicionar, tá? Pela nossa própria vontade. Que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual.
um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui de volta para dar continuidade ao programa Luz na Penumbra, programa no qual nós tecemos comentários a respeito do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós, nos últimos programas, demos início ao capítulo 11 e hoje vamos continuar ainda neste capítulo, mais precisamente nas instruções dos Espíritos, que começa a partir do item 8º. E justamente é uma mensagem de Lázaro em Paris, 1862. Tem por título A Lei do Amor. Eu acho muito interessante esse texto aqui do Lázaro, nos traz. E também o seguinte, que nós vamos ler, não sei se vai dar para ler hoje, vai ficar para o próximo programa, do Fenelon. São textos muito explicativos. Eles nos dão uma noção mais ou menos abrangente de como se desenrola o nosso papel no universo em si. Mais especificamente aqui em nosso planeta, mas isso vale para todo o universo. Por quê? Ele vai lá desde o comecinho da nossa existência, chegando até o momento atual em que nós nos encontramos. Vai mostrando a evolução nossa como princípio espiritual e mais tarde como espírito independente, individual, e com todo o potencial de usando seus atributos do livre-arbítrio, da inteligência, da noção de saber ou não saber das coisas, nos dá todas as ferramentas para procedermos a tal evolução. É importante, eu pelo menos penso assim, eu me sinto mais confortável em qualquer assunto que eu venha a me envolver se eu conheço a parte anterior, a parte de como começou e a que se destina o processo. Se eu tiver só aquele quadro daquele momento, aquela informação estreita, eu não sei o antes, não sei como é que se chegou aqui, também não sei qual é a ideia de futuro, a previsão, eu realmente fico um pouco perdido. Então eu me sinto confortável quando ele propõe isso, ele faz assim um caminhar nosso. Então, para mim, fica mais fácil de eu entender as coisas e tentar me beneficiar disso que eu estou entendendo. Ele diz assim, olha, é Lei do Amor, o nome desse texto, dessa mensagem. Diz-nos ele aqui. O amor resume a doutrina de Jesus inteira. Já está dizendo muita coisa, né? Por quê? O amor é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Olha que interessante. Primeiro, já nos diz que o amor resume a doutrina de Jesus por inteiro. Jesus nos trouxe uma doutrina que tinha o objetivo de nos ensinar a progredir
até um dia alcançarmos o reino de Deus. Até um dia conseguimos deixar brilhar de dentro de nós esse reino de Deus que está aqui preso em nós e não consegue aparecer, não consegue resplandecer por causa da nossa ignorância. Então Jesus veio nos mostrar o caminho, e esse caminho é o amor. E por isso que ele diz, o amor resume toda a doutrina de Jesus. Tudo que Jesus fez foi pregar o amor. E nós vamos ver aqui que o amor resume não só a doutrina de Jesus, resume todo o universo. O universo todo é a base de amor. Então ele diz aqui, porque o amor é o sentimento por excelência, ou seja, é um sentimento excelente. O principal é o creme da creme das coisas. E esses sentimentos, no caso, tipo amor, são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então o que ele diz aqui? Que os nossos instintos são esse sentimento de amor, mas para ele alcançar realmente essa excelência do amor, os instintos têm que ser elevados à altura do progresso que nós fizermos. Então, o progresso que nós fizermos durante nossa evolução vai elevar os nossos instintos básicos à categoria de amor, de sentimento puro, excelente. Então, já é aquela caminhada que eu estou falando. Nós começamos a caminhada com instintos puros e vamos chegar até um ponto de alcançar o amor por excelência. Entendem? Segue ele aqui. Em sua origem, o homem só tem instintos. Veja bem, nós começamos só tendo instintos. Não tínhamos o raciocínio lógico, só instintos. Nada de sabedoria. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Porque à medida que nós vamos avançando, o instinto tende a avançar também. Nós não vamos ficar o tempo todo como instinto, só com instintos como são os animais irracionais. Esse nosso instinto tende a melhorar, porque nós temos lá incipientemente, latentemente, a lógica, o raciocínio, tudo isso está dentro de nós, mas tem que começar do zero. Começamos só com o instinto básico. Ele vai avançando, à medida que ele vai avançando, ele se torna corrompido. Porque o instinto age da maneira que é o melhor para cada um que cuide de si. É assim que funciona nos animais, nas plantas. E cada planta cuida de si, cada animal cuida de si. O animal não está preocupado com o outro do lado dele. Entendeu? Só a fêmea, quando pare, porque ela está preocupada com a ninhada. Mas assim que a ninhada cresce um pouquinho, ela já manda vazar e se garota. Não tem isso. Os animais são assim. Nós, quando começamos, ainda éramos assim. Por muito tempo fomos assim. E isso vai avançando. Mas o que acontece? Isso vai se exacerbando. Isso vai se transformando. Esse instinto que eles chamam de corrompido é que esse instinto que, em princípio, é uma defesa natural da nossa própria vida, da nossa procriação, da nossa prole, do nosso ambiente, do nosso habitat, transforma-se num egoísmo puro, transforma-se em violência, porque não tem nenhum freio. Então, nesta situação, nós só temos as sensações, aquilo que a gente sente, né? Sente calor, sente frio, sente dor, sente fome, sente, mas não tem sentimento, tem sensações. Diz aqui, mais instruído e purificado, mais à medida que o tempo passa, o nosso conhecimento vai aumentando. Então nós vamos adquirindo um pouco de conhecimento para poder fazer uso desses instrumentos que nós temos, que são o livre-arbítrio, a inteligência, o poder de escolha. E aí, quando isso começa a crescer, nós estaremos um pouco mais instruídos. Que vamos nos instruindo, a vida vai nos ensinando. E vai nos purificando. E aí, o que acontece? Isso vai se transformando em sentimento. Então, nós começamos a ter um certo sentimento pela fêmea, pelos filhotes. Já não devoramos os filhotes, como fazem alguns animais. Já não nos devoramos uns aos outros, como já fizemos.
Então, isso vai se transformando num sentimento. Aquelas sensações, aquele instinto básico, com o uso um pouco da razão, vai se transformando em sentimento. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Aí é que está. O sentimento que nós temos, o ponto principal dele é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo. Vejam bem, está fazendo uma ressalva. Mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, é aquele amor transcendente que nós mesmos não sabemos explicar. Até hoje, ninguém aqui consegue explicar o que é o amor. Transcende. A gente não sabe por que sente mais amor por umas pessoas que para outras. Você vai dizer, mas eu não sinto amor por aquela pessoa porque ela me fez mal. Há um motivo. Eu adoro aquela pessoa porque me fez bem. Há um motivo. Eu estou falando do amor sem motivo. Muitas vezes a gente ama uma pessoa e não tem um motivo lógico de dizer, puxa vida, por quê? Mesmo aquela pessoa fazendo coisas que a gente não gosta, maltratando a gente ama aquela pessoa. E ao contrário, às vezes você não gosta daquela pessoa de jeito nenhum, e mesmo a pessoa te tratando bem, fazendo tudo por você. Então a gente não tem explicação para isso. Está fora da nossa pauta de entendimento até o presente momento. Nós estamos caminhando para um dia entender isso melhor. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Então, essa lei do amor, à medida que ela vai realmente sendo implantada, ela substitui a personalidade individual pela fusão dos seres. Nós vamos ser praticamente um só. Volto a frisar, como diria John Lennon naquela canção Imagine, the world will be as one. O mundo será como uma coisa só. É isso que vai ser o futuro. Nós vamos continuar sendo indivíduos, mas em termos de amor, de sentimento, não vamos ser um. Nós vamos ser uno, nós vamos ser uma junção de tudo. Porque vamos vibrar todos na mesma sintonia, na mesma frequência. Então faremos uma super gigante falange fraternal de amor aqui no planeta. Então vai ser muito mais confortável a vida nesse momento. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Então é feliz aquele que ama aqueles que não têm essa condição ainda. Feliz aquele que ama porque não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Exatamente, quando você ama, você não tem miséria, você não conhece a miséria da alma. É uma coisa que já passou, você nem lembra, porque você agora está em estado de amor. Você não está cuidando de misérias da alma. Você não sei, pode até ter, mas você nem sente, não percebe. Feliz é aquele que ama, vamos dizer assim, porque não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Seus pés são ligeiros e vive como que transportado fora de si mesmo. Realmente dizem aí que as pessoas apaixonadas vivem, vivem no céu, vivem nas nuvens, vivem flutuando. Essa paixão nossa aí, comum, de jovem. Isso já dá uma noção para nós do que é um verdadeiro amor. Como vamos nos sentir num planeta onde haja amor por todo lado? E nós vamos nos sentir leves, só cooperando uns com os outros. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos estremeceram e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Então ele está nos dando aqui uma ideia de motivo pelo qual aqueles mártires dos primeiros momentos do cristianismo iam ser devorados pelas feras e ser mortos pelos gladiadores lá na arena romana, e iam não digo numa boa, mas iam com uma certa paz de espírito, tranquilos, porque eles estavam em pleno amor. Não estavam mais preocupados com o corpo, como ele diz aqui. Feliz aquele que ama porque não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Ele não vai sentir nada. Já estão em outro estágio que nós estamos longe de alcançar. Mas eles fizeram isso para nos deixar exemplo, que é possível. E eu gostaria que nós não passássemos por aqueles sofrimentos para compreender o que é o amor. A nós foi dada essa possibilidade de entender o que é amor através do estudo, não pelo aquele sofrimento no circo romano.
Não havia como passar isso por estudo para ninguém. Tinha que ser nessa base. Até porque, pouco antes disso, eles estavam se matando uns aos outros e se comendo uns aos outros, se matando. Então, eles não entendiam as coisas como nós entendemos hoje. Então, eles tiveram que demonstrar esse sacrifício imolando o próprio corpo. Mas nós não precisamos. Nós temos todo o instrumental aqui para aprender. Nós temos como aprender. Não precisamos passar por isso. Segue ele aqui. Eu disse que o homem, em sua origem, só tem instintos. Aquele, pois, em que predominam os instintos, ainda se acha mais próximo do ponto de partida que da meta. Ou seja, muitos de nós ainda têm em si o predomínio dos instintos. Ainda está na fase de instintos. Então, o que ele quer dizer? Esse se acha ainda próximo do ponto de partida, lá do tempo das cavernas, digamos assim, do que da meta, que é o paraíso. Porque tem mais instintos ainda do que raciocínio, que lógica, que sentimento. Então ele está mais próximo lá do começo, que era nas cavernas, do que está da meta, que é o paraíso. A fim de avançar para a meta é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar esses últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento trazem consigo o progresso. Como a bolota encerra em si o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. Então ele diz, dentro de nós está lá, latente, esse amor, esse sentimento, o embrião do sentimento. Como a bolota, que é a semente do carvalho, contém um carvalho ali. Né? E a crisálida contém o animal mais tarde, a borboleta. Mas alguns estão presos ainda na bolota, na crisálida, estão presos por gosto. Eles estão assim, ainda não perceberam que tem que avançar, que pode avançar, que é mais gostoso avançar, não perceberam. Paciência, nós vamos um dia poder ajudá-los. O espírito precisa ser cultivado como um campo, ou seja, esse trabalho é cultivo, é trabalho, é luta, é treinamento, não é moleza, não acham que vai chegar isso automático, não. Senão vão ficar presos lá na semente do carvalho. Toda a riqueza futura depende do labor atual que, muito mais do que os bens terrenos, vos fará conquistar a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei do amor, que liga todos os seres, nela buscareis os suaves gozos da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Ele está nos dizendo isso, que nós, ao percebermos que o caminho é este, largar dos instintos e funcionar com raciocínio que vai nos levar a aprimorar as nossas sensações e os nossos sentimentos, nós vamos então perceber que esse trabalho vai nos levar a uma elevação gloriosa no futuro. Nós começamos a perceber. Aquele ventinho fresco já começa a bater aqui em nós, então sentir, puxa vida, ali havia tá menos quentinho ali, que de repente ali é melhor. Nós já estamos percebendo. E então, nós compreendendo a lei do amor, nós passamos a compreender a lei, não entendemos bem o que é o amor, mas entendemos a lei do amor. Entendemos, sabemos que temos que tratar os outros como gostaríamos de ser tratados por eles, como ensinou Jesus. E nós compreendendo a lei do amor, que liga todos os seres, todos ficam ligados através do amor, nela nós buscaremos os suaves gozos da alma, gozos que nós não temos a mínima ideia de que serão, mas deve ser bom, senão Jesus não vinha aqui nos convocar para isso, que são o prelúdio das alegrias celestes, são o comecinho das alegrias que vamos ter no céu. Eu acho que essa mensagem aqui do nosso irmão é maravilhosa. Se nós lermos aqui com atenção, procurarmos ver, tem condição de nós estabelecermos um rumo para nós, gente. A hora que nós sentimos que não estamos muito enquadrados na lei do amor, não estamos nos esforçando para aturarmos-nos uns aos outros, compreendermos uns aos outros, deixar rolar, ou como minha mãe dizia, deixar para lá muitas coisas, a gente vai ficar preso aqui, atrasado. Aqueles que perceberem vão para frente. Porque estão vendo que é muito melhor o lado de lá do que esse lado de cá. Lá está muito melhor. Por que a gente vai ficar aqui? Vocês veem os depoimentos
Os espíritos, aqui nós não temos noção. Nós ainda ficamos pensando, meu Deus, mas o bom ainda é aqui. Mesmo com essa confusão toda que tem aqui no planeta, tem uns momentos bons aqui, que é legal e tal. Pô, mas são momentos. Mas quantos momentos tem que não são bons? Agora, nesse que ele está falando aqui, no reino do amor, todos os momentos são glória. Não existe momento ruim, não tem tempo ruim. Não tem cara feia. Não tem volta amanhã que eu vou pensar no seu caso. Não existe isso. Então, é um alerta, um convite que ele está fazendo para nós. E graças a Deus somos nós espíritos que temos a chance, a possibilidade de estar recebendo esta mensagem aqui do nosso irmão. Vocês já devem ter observado que volta e meia lá no programa Respondendo aos Ouvintes, tanto o Valdenir como eu, sempre nos referimos a essa passagem aqui do capítulo 11, item 8, Lei do Amor, essa mensagem de Lázaro, que realmente ela é muito importante. Por hora nós vamos ficando por aqui. Desejo a vocês muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.